Olá, amiguinhos, tudo bem? Nós aqui de novo reunidos, né? Ainda para falar de números naturais, só que agora, como havia prometido, vamos falar das expressões numéricas, ou seja, vamos misturar adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, parênteses, mas calma, calma, vamos caminhando passo a passo, vamos devagar para que nós possamos compreender a resolução das expressões numéricas. Me acompanhe, por favor. Uma das maneiras de nós definirmos expressões numéricas é exatamente a representação de uma determinada situação. Uma determinada situação da vida, né, do cotidiano, se nós formos transformar na linguagem matemática, nós podemos ter ali uma expressão numérica. Por exemplo, observe esse exemplo. Tiago recebeu R$30 de mesada. Gastou R$3 na compra de um gibi. E R$5, né, gastou na excursão da escola. Pagou a excursão da escola. Ainda bem que recebeu R$7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe, no valor de R$25. Será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Então, gente, vamos expressar essa situação de duas maneiras diferentes. Vamos tentar compreender, interpretando de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é aquela que a gente chama de dividir em pedaços e transformar as frases, né, as frases que está em língua portuguesa, transformar em frases matemáticas. Por exemplo, a primeira frase é essa: Tiago recebeu R$30 de mesada. Então, se ele recebeu R$30 de mesada e gastou R$3 na compra de um gibi, então nós temos aqui R$30 de mesada. Se ele gastou R$3 comprando um gibi, então menos R$3. Gastar, retirar, não é? Doar é subtração. Agora, ganhar, receber é adição. Então, 30 menos 3. Quando a gente fizer 30 menos 3, nós temos aqui o 27. Continuando a leitura. Ele gastou também R$5 na excursão da escola, né? Ele pagou a excursão da escola. Então, desses R$27 que sobrou para ele, ele ainda gastou pagando R$5 na excursão da escola. Então, 27, que é o que sobrou, menos R$5. Porque ele gastou R$5, sobrando R$22 para ele. Então está aqui os R$20 que ele tem ainda, que ele possui ainda. Só que desses R$22, né, ele recebeu R$7 do Edu, porque ele havia emprestado há algum tempo, e Edu pagou, né, o dinheiro que ele havia emprestado, que era R$7. Então, na verdade, ele recebeu, o Tiago recebeu R$7 de Edu. Se ele recebeu, é soma. Então, 22 mais 7. E quando você faz 22 mais 7, isso dá 29. Então, nós temos aqui o valor parcial 29. Só que desse total, ele comprou um presente para a mãe. Se você for ler no texto, né? Se ele comprou um presente para a mãe dele, que custava R$25, então ele gastou R$25. Se ele gastou R$25, então é o 29 menos 25. E quando você faz 29 menos 25, você tem o 4 como resposta final. Então, resolvendo esse problema dessa primeira maneira, através de frases, né, frase a frase, a gente percebe que sobrou para Tiago ainda uma importância de R$4. Sobrou pouco, mas sobrou. Tudo bem? Agora, vamos fazer esse mesmo problema de uma outra maneira, que é a maneira, digamos assim, oficial. É a maneira que nós devemos realmente aprender, porque é a maneira que todo mundo faz. Então, vamos lá. Observa a sua segunda maneira. Tiago tinha R$30, recebeu R$30 de mesada, gastou, então, menos com o gibi que custou R$3, então 30 tira 3 para comprar o gibi. Né? Depois, ele gastou mais 5 com a excursão, então ele retirou do total 5 para a excursão, então menos 5.
e recebeu R$ 7 do Edu. Então, se ele recebeu R$ 7 do Edu, mais R$ 7, e comprou um presente para a mãe de R$ 25, então gastou R$ 25, então menos R$ 25 comprando presente para a mãe. Então, observa aí a expressão que nós ficamos. Como nessa expressão aqui numérica só tem adição e subtração, uma não é mais pesada, não é mais importante que a outra. Então a gente vai resolvendo as que forem parecendo. Então a primeira que nós vamos resolver é exatamente aqui a 30 menos 3. Então vamos fazer aqui, ó, 30 menos 3. Quando você fizer 30 menos 3, isso aí vai dar 27. E aí você repete toda a expressão. Menos 5, mais 7, mais 25. E agora vamos fazer a que está na frente, que é 27 menos 5. Quando você fizer 27 menos 5, você tem aqui o 22. Ok? Repete o restante da expressão. Agora vamos fazer a 22 mais 7. Só que 22 mais 7 é 29. Ó. Repete o menos 25. E finalmente a gente faz o 29 menos 25. Isso aí vai dar 4. 29 menos 25, isso aí é 4. Confirmando a resposta que nós já havíamos feito pela primeira maneira. Assim, ainda sobraram R$ 4 para Tiago. Tudo bem? Compreenderam o problema pelas duas maneiras diferentes? Então vamos seguir em frente, por favor. Observa só essa outra situação. Vamos resolver esse outro problema. Então o segundo problema diz: Fernanda coleciona figurinhas. Olha que maravilha. Quem é que nunca colecionou figurinhas? Quem é que nunca colou figurinhas em um álbum? Não é? Isso aí é importante. Isso aí é uma atividade da infância muito interessante. Bom, ao comprar o álbum, ela recebeu 45 figurinhas de brinde. Olha que legal, quer dizer, ela foi lá, comprou um álbum e recebe de brinde 45 figurinhas, das quais 6 eram repetidas. Então, que pena, não é? 6 não vão lhe servir, porque vieram repetidas. No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas, mas dessas 20, 3 vieram repetidas também. É o que é comum, não é? Quando a gente compra figurinha. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com o seu amigo André. Então perceba que ela tinha repetidas 6 que vieram nas 45 e depois mais 3 que vieram nas 20 que o pai deu, ou seja, 3 mais 6, 9. Então ela tinha 9 figurinhas repetidas. Dessas 9, ela trocou 7 com o André, ou seja, converteu, não é, 7 figurinhas das 9 que estavam repetidas, ela conseguiu 7 que ela não possuía. Depois ela colou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. É lógico, né? Você não vai colar figurinhas repetidas no álbum, né? A pergunta: quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Quantas figurinhas ao todo ela conseguiu colar no álbum? Vamos resolver esse processo só pela segunda maneira, que é a mais usada, e nós temos que nos acostumar com ela, né? Nos familiarizar com ela. Então, olha só, Fernanda comprou um álbum e ganhou 45 figurinhas de brinde. Então, se ela ganhou, está aqui, 45 figurinhas de brinde. Só que vieram 6 repetidas. Ora, se 6 estão repetidas, elas não vão servir para colar no álbum. É como se ela descartasse das 45, 6 figurinhas. Então isso nos remete a uma subtração. Das 45 eu não vou precisar de 6. Então retira 6. Só que o pai lhe deu, né, 20 figurinhas de presente, né? Então, se ela ganhou do pai 20 figurinhas, então mais 20. Só que dessas 20, 3 eram repetidas. Então, tira as 3, menos 3. Só que ela conseguiu trocar com o André dessas repetidas, ela conseguiu converter em 7 que ela não tinha. Trocando com o André, ela conseguiu mais 7 figurinhas. Então, conseguiu, recebeu, ganhou mais 7 figurinhas. Então, nós temos aqui a expressão, né, que representa exatamente a situação que nós nos deparamos aqui, né? É uma situação clara, né? Bem interessante, que nós nos deparamos aqui.
Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver, observar primeiro, né? Observe primeiro que nessa expressão só existe adição e subtração. Portanto, vamos fazer a que estão na frente, as primeiras. E a primeira é 45 menos 6. Quando nós fizermos 45 menos 6, isso dá 39. E repete todo o resto, mais 20, menos 3, mais 7. E agora vamos fazer o 39 mais 20. Só que 39 mais 20 é 59. Então colocamos aqui 59 e repetimos menos 3 mais 7. E agora vamos fazer o 59 menos 3, que vai dar 56. Repete o mais 7. E finalmente 56 mais 7 dá 63. Então a gente pode concluir que Fernanda colou 63 figurinhas no álbum. Né? Ao todo ela conseguiu colar 63 figurinhas no seu álbum. Tudo bem? Foi claro? Todo mundo compreendeu? Muito bom. Vamos falar agora do uso dos parênteses. Gente, os parênteses em matemática, eles são chamados de símbolo de associação, assim como os colchetes, as chaves, né? Muitas das vezes a gente está diante de uma situação que nós transformamos na linguagem matemática, só que nós precisamos enfatizar determinadas partes. Então a gente usa o parêntese, né? As chaves, os colchetes. Por enquanto a gente vai falar só nos parênteses, que é para associar, são símbolos de associação. Se costuma dizer que os parênteses ele tem a mesma importância na matemática que a vírgula para a língua portuguesa. Vamos um exemplo rapidinho aqui da importância que a vírgula, um símbolo tão minúsculo, a importância que ele tem na língua portuguesa. Observe essas duas frases, uma azul e uma cor-de-rosa. A frase azul diz o seguinte: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria sempre à sua companhia. Ou seja, se o homem tivesse consciência do valor que ele tem, a mulher, né, as mulheres sempre andariam próxima dele, na companhia dele. Só que, pela frase, né, o homem não tem consciência do valor que tem. É por isso que as mulheres não andam sempre na companhia dele. Né? Observe a frase de cor-de-rosa agora. Se você olhar, tem as mesmas palavras. Entretanto, a vírgula foi colocada no outro lugar. Na frase azul, a vírgula foi colocada depois da palavra tem, e na frase cor-de-rosa, a vírgula foi colocada depois da palavra mulher. Então, como é que a gente lê e entende a segunda frase? Vamos lá. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria sempre na sua companhia. Olha só como muda. Como é que a gente interpreta ou entende essa frase cor-de-rosa? Que se o homem tivesse noção do valor que tem a mulher, não é mais o valor que tem ele, o homem não. O valor que tem a mulher, ele, que está oculto, andaria sempre na companhia dela, né? Na sua companhia, na companhia da mulher. Só que pela frase aqui, cor-de-rosa, o homem não valoriza a mulher que tem. É por isso que ele não anda sempre na companhia dela. De repente, porque ele não quer, porque ela não permite. Né? Porque se ele soubesse o valor que a mulher tem, ele certamente andaria sempre juntinho dela. Então, olha a diferença entre as duas frases. Se você for perceber, a única diferença gráfica é exatamente a colocação da vírgula. Aqui a vírgula está depois da palavra tem e aqui a vírgula está depois da palavra mulher. Tente ler e reler de novo e comparar para você ver a diferença que tem. Ok, mas a nossa questão aqui é matemática. Então, o parêntese, gente, matemática, ele tem o mesmo efeito que a vírgula em português. Observe esses dois exemplos. São exatamente iguais as duas expressões, a primeira e a segunda. Vamos resolver primeiro a segunda aqui. Vamos tentar resolver a segunda primeiramente. Então, se na segunda aqui nós não temos parêntese, então só tem soma e subtração, vamos resolver as que aparecem primeiro. E a primeira é 30 mais 7. Só que 30 mais 7 dá o 37. Tudo bem? Repete o restante da expressão. Agora a gente vai fazer 37 menos 3. Só que 37 menos 3 é 34 e nós repetimos o resto da expressão. E agora vamos fazer 34 mais 5, que é 39.
e repete o mais 25. E finalmente a gente resolve o 39 mais 25, que dá 64. Então, essa primeira expressão aqui, ó, nos forneceu um resultado final igual a 64. Muito bem, então vamos lá à primeira expressão. Observa que na primeira expressão foi usado aqui, ó, um parênteses que envolve o 30 mais 7. E foi colocado outro parênteses aqui que envolve o 30 mais 5 mais 25, certo? Quando uma expressão apresenta parênteses, não esqueça nunca disso. Nós resolvemos logo o que está dentro dos parênteses. Então, nesse primeiro parênteses, o que é que nós temos aqui? 30 mais 7. Então, vamos fazer 37. E nesse outro parênteses, nós temos aqui 3 mais 5 mais 25. Mas vamos fazer por parte. Vamos fazer a primeira adição. Aqui está na frente. 3 mais 5 é 8. Ó, e repete o mais 25. Agora, nessa linha, nós repetimos o 37, o sinal de menos. E vamos resolver o que está dentro do parênteses até ele desaparecer. Quando você somar 8 mais 25, isso aí vai dar 33. E finalmente a gente vai fazer o 37 menos 33, que é 4. Gente, que interessante. Observa aqui, essa primeira expressão nos deu o valor final igual a 4. Essa segunda expressão numérica, ela nos forneceu um valor igual a 64. Olha a diferença dos resultados. A segunda tem 60 a mais que a primeira. Mas espera aí, não é a mesma expressão? Sim. Entretanto, a primeira tem parênteses e a segunda não tem. Olha a importância que o parêntese tem na matemática, não é? Mais precisamente na aritmética. Ele muda totalmente o significado da frase matemática, que nem a vírgula em português. Ele muda totalmente o resultado final. Não é verdade? Muito bem, então perceba que o parêntese é uma ferramenta muito interessante, não é? Quando nós precisarmos, não é, usar, a gente pode lançar mão deles. Vamos seguir em frente. Expressões numéricas com adição, subtração e agora a multiplicação. Vamos pegar a expressão e acrescentar ao que nós já tínhamos, adição e subtração, vamos acrescentar a multiplicação. Observe essa situação. Uma escola comprou várias caixas de lápis. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor, né, para serem distribuídas entre 5 classes. A diretora, por alguma razão, ganhou ou comprou várias caixas de lápis de cor. Ela vai dividir, vai repartir entre as 5 classes. Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor, recebeu 8 caixas de 12 lápis de cor e recebeu uma caixa com 24 lápis de cor. Então isso foi que coube a cada uma das 5 classes, certo? Então, para nós descobrir quantos lápis de cor cada classe recebeu, a gente vai fazer o seguinte. Olha só o que é que a gente vai fazer. Perceba aqui, ó, que nós temos o número de classe. Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor. Então, 6 caixas com 6 lápis de cor. Então, 6 vezes 6. Nessa caixa nós temos, nessa primeira parte, nós temos 6 vezes 6 lápis de cor. Só que ela recebeu também, ou seja, mais 8 caixas com 12 lápis de cor. Então, 8 caixas com 12 lápis de cor é 8 vezes 12. Né? Se fosse uma caixa, era 1 vezes 12. 1 vezes 12. Se fosse 2 caixas, seria 2 vezes 12. Mas são 8 caixas, então 8 vezes 12. Tá? E uma caixa com 24 lápis de cor. Aqui nós poderíamos colocar 1 vezes 24. Mas 1 vezes o 24 é o próprio 24. Então, para simplificar, nós colocamos só o 24. Então, agora nós temos uma expressão 6 vezes 6 somado com 8 vezes 12 somado com 24. Nesse caso, gente, quando nós temos uma expressão envolvendo adição, subtração e multiplicação, a multiplicação é mais forte, mais poderosa. Então, nós devemos resolver primeiro as multiplicações. Portanto, quando nós fizermos 6 vezes 6, nós teremos 36,
mais 8 vezes 12, se você fizer 8 vezes 12, você vai ter 96. Olha lá, 8 vezes 2 é 16, vai 1, 8 vezes 1 é 8 e o 9. Então está aqui o 96 e repete o mais 24. E agora nós temos 36 mais 96 mais 24. Quando você somar 36 mais 96 mais 24, você vai ter 156. Okay? Portanto, a gente pode dizer que cada classe recebeu 156 lápis. Ok? E a observação aqui embaixo, ó. Primeiramente a gente resolve, nesse caso aí que tem multiplicação, primeiramente as multiplicações. Só depois que não tem mais multiplicações que a gente resolve adições e subtrações. Certo? Então olha aqui, exemplo. 7 mais 9 vezes 6. Primeiro a gente faz o 9 vezes 6, independendo se ele vier na frente ou depois. Quando a gente fizer 9 vezes 6, isso dá 54. E a gente repete o 7 mais. E finalmente faz o 7 mais 54, que dá 61. Observe o outro exemplo. 3 vezes 7 somado com 9 menos 4 vezes 5. Então, primeiro faz as multiplicações. Não esqueça disso. 3 vezes 7 é 21. E 4 vezes 5 é 20, o resto a gente repete. Agora nós temos só, nessa linha, adição e subtração. Então vamos fazer a que tiver na frente. Nenhuma é mais forte que a outra, né? Entre adição e subtração elas têm o mesmo peso. Então 21 mais 9 é 30, repete o menos 20. E 30 menos 20, nós temos 10 como resposta. Ok? Agora, vamos resolver usando parênteses. Vamos reforçar o uso do parênteses aí nesse novo exemplo, né? Perceba que elas são iguais, as expressões. 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Todas três têm os mesmos números e as mesmas operações. A diferença é que na primeira não há parênteses, na segunda nós temos um parênteses e na terceira nós temos dois parênteses, dois pares de parênteses. Ok? Então vamos lá. Então vejamos. O primeiro exemplo, 80 menos 6 multiplicado por 7 mais 5. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação. E a multiplicação é 6 vezes 7. Então repete 80, o menos. Quando a gente fizer 6 vezes 7, isso aí é 42. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá. 80 menos 42 mais 5. Como não tem mais multiplicação, só tem adição e subtração, a gente faz a que está na frente. E a primeira é 80 menos 42. Quando você fizer 80 menos 42, isso vai dar 38. Você pode ir fazendo no borrãozinho para ir confirmando. Tudo bem? Repete o mais 5. E finalmente a gente faz o 38 mais 5, que vai dar o 43. Então essa primeira expressão sem parênteses, ela nos forneceu uma resposta 43. Vejamos a mesma expressão colocando um par de parênteses aqui, ó. Então nós temos um par de parênteses. Vamos fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. Mas perceba que dentro dos parênteses tem uma multiplicação e uma adição. Qual é a mais potente, qual é a mais importante, né? Que a gente deve fazer primeiro é a multiplicação. Então façamos o 6 vezes 7, que é 42. Ó. O restante todo a gente repete, 80 menos o mais 5. Continuando o que a gente está fazendo, dentro do parênteses, até ele desaparecer. Então repete 80 e o menos. 42 mais 5 vai dar 47. Aí o parênteses soma, porque você resolveu a última operação que estava no interior do parênteses. Agora nós vamos fazer o 80 menos 47. Só que 80 menos 47 é 33. Então essa segunda expressão, que tem um par de parênteses, nos deu uma resposta igual a 33. Vejamos a terceira. A terceira nós temos dois pares de parênteses. Então vamos resolver o que está dentro dos parênteses. E nesse parêntese tem só uma subtração. 80 menos 6. Então faz 80 menos 6, que vai dar 74. Repete a multiplicação. E nesse outro parêntese só tem uma adição, que é o 7 mais 5, a gente vai fazer. 7 mais 5 é 12. E agora vai fazer o 74 multiplicado por 12. Se você fizer no seu borrãozinho lá, 74 vezes 12, você vai obter como resposta 888.
Então, gente, olha só, a mesma expressão, na primeira sem parênteses, na segunda nós colocamos um par de parênteses, na terceira nós colocamos 2 pares de parênteses. Olha o resultado que elas forneceram. A primeira, 43, a segunda, 33 e a terceira, 888. Olha aí que interessante. Olha a importância dos parênteses na expressão numérica, né? Então, é muita importância que os parênteses têm para a matemática. Ele influencia no resultado final. Tudo bem? Muito obrigado, gente, pela atenção. Calma que as expressões numéricas ainda não terminaram. A gente vai fazer outros exemplos, então para não ficar uma aula cansativa, a gente vai fazer uma outra videoaula concluindo o estudo das expressões numéricas, tá? Envolvendo as demais operações, tá bom? Se você gostou, dê like e muito obrigado pela atenção. E sempre é bom lembrar, né? Estuda que a vida muda.